Cris Alessi, e agradecer também a primeira oportunidade que foi hoje, pela mão dela, o privilégio de conhecer alguns dos pontos do vosso ecossistema de inovação. E aquilo que já vi é suficiente para perceber porque é que vocês estão no top do ranking no Brasil, não é? Portanto, já vi alguma coisa e esperemos continuar, de facto, amanhã. Umas palavras apenas sobre porque é que eu estou aqui, não é? Portanto, vou, acima de tudo, partilhar a minha experiência, tanto na criação de Living Labs, de que fui cofundador e o primeiro presidente eleito de uma organização que hoje tem 25 mil membros, portanto, em termos de inovação, e também da criação do conceito de cidade inteligente e humana, que vai ser o objetivo da palestra, portanto, e um pouco da minha trajetória em termos da inovação e no contexto da cidade inteligente e humana. Portanto, eu já falei nos Living Labs, a especialização inteligente é muito importante e é hoje a base, um dos pilares da política de inovação a nível europeu, desenvolvimento territorial sustentável. Eu tive a sorte de estar envolvido trabalhando com o Ministro da Indústria e Inovação em Portugal durante 8 anos, e foram 8 anos de ouro da transformação em Portugal, quando Portugal se juntou à União Europeia. Eu costumo usar muitas vezes este exemplo. Tudo aquilo que me diziam em Portugal, Portugal estava em vários domínios mais atrás do que está o Brasil hoje, quando nós começamos. E naquela altura toda a gente dizia, estou a falar de indústria, toda a gente dizia, vai levar gerações a mudar. Não vai levar gerações a mudar. Portanto, é um trabalho de alguns anos, não muitos, dar a mudança. Quando comecei com o prefeito a mudança de Lisboa para cidade inovadora, Lisboa cidade inovadora, há 6 anos, era zero inovação. Hoje é a 4ª cidade mais inovadora da Europa, mas é um pouco da história que eu vou contar a seguir. Portanto, tem tudo a ver também com a resiliência que a cidade mostrou com a crise que se abateu em Portugal. Nós em Portugal tivemos uma crise enorme, portanto, de origem financeira e com um impacto económico e social muito grande. E saímos dela através de 2 coisas fundamentalmente, inovação e participação. Portanto, foi inovação e participação foram, de facto, e aprendemos a trilhar esse caminho. E, acima de tudo, a abrir-nos mais, a participar mais e a colaborarmos mais, não é? E aí todos temos a aprender, portanto, porque é através da colaboração e o modelo dos Living Labs é muito bom para ajudar isso a acontecer. Eu vou apenas passar algumas mensagens, são muitos slides, portanto, algumas são muito rápidas. Da minha experiência, eu não vou falar teoricamente, vou falar da experiência de ter estado envolvido a fazer acontecer no terreno o trabalho em 27 cidades europeias, portanto, que foi desde Helsínquia, Barcelona, Londres, Lisboa, Roma, etc, etc. Portanto, só umas palavras para nos lembrarmos a evolução da cidade, portanto, como é que há 10 mil anos eram as cidades. Eu, em determinada altura, comecei a perguntar a mim mesmo como é que a cidade evoluiu e o que é que a tecnologia nos pode ajudar para recuperar o que a cidade já teve de bom, não é? Portanto, há 200 anos o foco da vida familiar era a casa, não é? Portanto, e é quando aparece a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial a cidade começa a crescer, atrai as pessoas do campo e criam-se as redes urbanas para que as pessoas se possam deslocar e, infelizmente, viver num lado e trabalhar noutro, em última análise, com todas as disrupções e os desafios em que caímos hoje, não é? Portanto, são bem conhecidos, não é necessário, a imagem fala por si, mas também há soluções que começam a emergir.
e aquilo que nós procuramos é, com os recursos limitados que temos, o que é que nós podemos fazer de melhor. Basicamente é isso. Portanto, e o melhor passa sempre pela participação. A grande revolução que eu vejo hoje em dia é a governança, a governança participada e o envolvimento do cidadão num movimento bottom-up, mas onde é fundamental o apoio top-down. Portanto, a perspectiva do prefeito, a visão do prefeito é fundamental no apoio ao movimento top-down. E o equilíbrio, onde é que ele se encontra, isso depende de cidade para cidade e cada caso é um caso. Eu não venho trazer soluções, portanto, dentro do bolso, eu sou, quando muito, um moderador, porque as soluções estão convosco, não é? Vocês conhecem os problemas, conhecem, e eu talvez consiga facilitar e moderar, de facto, a participação no sentido de se encontrar a melhor solução. E aqui é onde nós queremos chegar, portanto, queremos chegar com a tecnologia, portanto, em todos os aspectos ela está aqui demonstrada, portanto, esse é o objetivo final, onde a interação, para mim, a cidade inteligente e humana é isto, não é? Quando nós conseguirmos chegar aqui, já estamos bem dentro do objetivo que queremos. E já a Cris há pouco falava exatamente da felicidade e do bem-estar social, e hoje até temos um enquadramento que eu já tomei conhecimento de que em Curitiba também está bem vincado e que são um dos mecanismos orientadores onde é que queremos chegar. A Agenda 2030 tem, de facto, objetivos muito claros e bem definidos e o Brasil aderiu a ela. Amanhã eu falarei mais sobre o Living Labs, hoje fica só o conceito. Hoje nós não falamos, portanto, mais de hélice tripla ou triple hélice. Hoje falamos de quádrupla hélice. Quádrupla hélice é um ambiente de inovação onde, para além de quem faz o conhecimento, portanto a universidade, institutos, etc., e as empresas que o aplicam, e a função pública que regula e que obviamente tem as políticas necessárias para estimular, envolve o cidadão, envolve as pessoas nos seus vários papéis, inclusivamente inovando a própria democracia. Portanto, os Living Labs nasceram há cerca de 20 anos na Finlândia e naturalmente na Finlândia foram implementados, portanto o conceito saiu do MIT, mas a operacionalização foi na Finlândia, porque a Finlândia tem uma cultura de participação e de colaboração, uma cultura aberta num país que, para mim, eu não encontro outro, talvez alguns dos outros países nórdicos lá na Europa tenham o mesmo, mas é um país onde toda a gente, mesmo a pessoa com menor educação, diz tudo o que vem da administração pública é bom. Portanto, estão a ver como é fácil a governança num ambiente desta natureza, não é? E é bom e, portanto, isso leva a que os impostos sejam pagos e, portanto, para ter bons serviços eles custam dinheiro, não é? Portanto, mas a atividade privada e a atividade pública têm um equilíbrio muito diferente de outros países. Portanto, eu estimulei esse grupo ad hoc, de forma a formalizar-se numa associação e, como eu disse há pouco, nós temos cerca de 300 Living Labs e cada Living Lab tem à volta de 90 membros, portanto são à volta de 25 mil membros em todos os continentes, não é? Há alguns desafios e das tendências tecnológicas e sociais, um deles, sem sombra de dúvida, é a densidade populacional. Nós temos ali, no ano 2050, 75% da população é estimado existir, mas no Brasil já está em 84%, não é? Portanto, o Brasil está bem à frente e, por isso, alguns dos problemas são mais graves no Brasil do que noutros países, não é? Não há dúvida que as tecnologias, e no Brasil em particular, elas foram tomadas de forma extremamente intensa, falando de tecnologias, em especial as redes sociais, estão a transformar como toda a maneira de todo o comportamento que nós temos
em termos de trabalho, em termos de entertainment, etc. E estão a ir numa direção que nós não sabemos ainda onde é que vai parar. Eu farei ali uns alertas a seguir, mas certamente que vão mudar. E cabe-nos a nós, em especial quem está em funções de gestão, tentar entender para onde vamos e tentar, obviamente, promulgar uma reflexão que nos leve a ir para o caminho mais certo. Esta imagem vocês conhecem em qualquer praça aí, em qualquer lugar aí de Curitiba, não é? Portanto, as profundas transformações sociais, comportamentais, não é? Portanto, porque não são apenas a transmissão de conhecimento. Nós, se usarmos bem a tecnologia, eu dou sempre um exemplo, portanto, fizemos muitos trabalho, muitos projetos na área de eficiência energética, por exemplo. E nós, por instrumentação, só para vos dar uma ideia, instrumentação, conseguimos poupar 8 a 9% em média de consumo de energia, com instrumentos. Com mudança comportamental, que eu posso estimular através da tecnologia, eu acrescento mais 25%. E o mesmo se aplica à mobilidade, etc, etc. Nós próprios precisamos de estar preparados para a mudança. Nós próprios precisamos de mudar o nosso comportamento. Novos paradigmas empresariais também, portanto, quando há uns anos, não muito, se falava em inovação aberta, as pessoas não percebiam muito bem o que isso é. Eu amanhã terei a oportunidade de falar de um Living Lab, que é o FIAPAL, que em pouco mais de 15 anos foi de 0 a 40 bilhões de reais de exportação, só por ser baseado no Open Innovation. Eu depois contarei a história como é que aconteceu. Portanto, não há dúvida que todos os modelos de negócio estão a começar a ser em rede e toda essa alteração está a acontecer na frente dos nossos olhos. E os primeiros a tentar perceberam, obviamente, que esta mudança tecnológica vai ter um forte impacto nas cidades, não é? Portanto, e a inovação vai acontecer nas cidades. E então, estou a falar dos grandes fornecedores, vendedores, em especial na área de tecnologia de TICs e das grandes empresas americanas, tentaram vender caixas pretas, não é? Como nós costumamos dizer, sem saber o que lá estava dentro, vindo dizer, eu tenho aqui a solução para os seus problemas da cidade. E, como nós sabemos, eles resolvem apenas uma parte do problema e estes exemplos são, costuma-se falar muitas vezes em Masdar, Song, etc., são fiascos de bilhões de dólares, não é? Portanto, porquê? Se me perguntarem, porque se esqueceram das pessoas, não é? Portanto, foram projetos, e ainda são, que agora estão a tentar ser transformados, projetos focados apenas na melhor tecnologia. Portanto, as cidades inteligentes e humanas, é o que este slide pretende mostrar, pretende dar resposta aos grandes desafios com aquelas tendências de natureza social e tecnológica, transformando a cidade, quer dizer, transformando a cidade a nível, portanto, tecnológico, sem dúvida, social e a própria democracia. Portanto, o processo participativo cada vez será mais importante e o resultado final é, mais uma vez, uma sociedade mais feliz. Esta a Cris falava há pouco da definição de cidade inteligente. Esta é a minha definição de cidade inteligente e humana. Nas cidades inteligentes e humanas, o foco é o bem-estar, qualidade de vida e felicidade dos cidadãos, não é? Onde as tecnologias de informação são utilizadas com base em metodologias apropriadas para resolver os problemas sociais, económicos e ambientais por meio de metodologias participativas. Portanto, eu penso duas grandes diferenças. Eu penso a cidade olhando para as pessoas, para os seus problemas. A metodologia que nós usamos, em inglês chama-se WIN, e o WIN é Wishes, Interests and Needs, o que em bom português é desejos, interesses e necessidades das pessoas.
Nós temos metodologias exatamente para, junto das pessoas, perceberem o que é que ela, e levá-las a convergir num ranking comum desses desejos, interesses e necessidades. E depois de ter essa definição, está lá a melhor tecnologia para resolver os problemas, e não o contrário, quer dizer, não é de facto a tecnologia vir à procura do problema. Aqui, ao contrário da solução tecnológica, é como a Comissão Europeia resolveu, portanto, o Governo Europeu, não é? Resolveu abordar esta questão. Portanto, ele lá em cima, em termos de metodologia, começa pelos Living Labs temáticos, ali à volta de 2000, Living Labs, portanto, leva aos Living Labs urbanos, dos Living Labs urbanos leva-nos à cidade inteligente e urbana, e cá temos embaixo como é que esses ambientes de inovação se vêm a traduzir nas várias formas que a cidade vai tomando. Mas também são muito importantes os movimentos, portanto, a transformação política. Portanto, aqui tem alguns dos marcos com manifestos que eu próprio estive envolvido. Portanto, temos ali o movimento para os Living Labs, a rede europeia de Living Labs, que provavelmente alguns de vocês conhecem, o movimento para os Living Labs urbanos, para os Living Labs territoriais, as redes europeias e a brasileira, não é? Portanto, que também já existe. E aqui os instrumentos políticos que foram saindo, o último foi, de facto, o Manifesto de Lisboa sobre as cidades inteligentes e humanas. Só para vos dar uma ideia, portanto, como é que aparece as metodologias, as tecnologias, e vamos falar daqui a pouco numa plataforma e aplicações. Portanto, estes foram os projetos, são cerca de 20 projetos focados, portanto, no desenvolvimento dos vários projetos, dos vários aspectos da cidade inteligente e humana, portanto, e estamos a falar à volta de 250 milhões de reais que coordenei em vários projetos, porque a Comissão Europeia resolveu, e para mim parece-me que é a melhor maneira de operacionalizar a política, agora em termos de país, é criar um conjunto de projetos de demonstração, não apenas projetos pequeninos, eles têm que ter alguma visibilidade, e depois encorajar, obviamente, os seguidores desses projetos. Este foi o ícone, digamos, onde se desenvolveram, por exemplo, a tal metodologia dos desejos, interesses e necessidades das pessoas. Portanto, como resolver? Portanto, a pergunta foi simples e andou na minha cabeça durante 4 anos antes de pensar em transformar num projeto. E que foi como é que eu consigo reproduzir a vizinhança, o neighborhood quer dizer vizinhança, ou o bairro, ou a comunidade, como vocês quiserem, como ela já foi, solidária, portanto, onde as pessoas se conhecem, versus esta separação e exclusão que hoje existe em muitas cidades. E, portanto, aproximar as pessoas, levá-las a participar, a colaborar e usando a tecnologia para isso. Nós temos como que uma rede social, não é? Portanto, no My Neighborhood. Mas não é um Facebook, já tenho ouvido, o Neighborhood é como se fosse, não é um Facebook, porque primeiro tem, na sua metodologia, aplica-se a uma vizinhança e depois da vizinhança vai para a cidade e encoraja as pessoas a encontrarem-se fisicamente, para que elas possam discutir fisicamente, olhos nos olhos, quais são os seus desejos, interesses e necessidades para encontrar o caminho para desenvolver a cidade inteligente e humana. Portanto, isto sumariza aqui a análise de contexto, o Living Lab como metodologia, design thinking muito, não é? E depois, para encorajar as pessoas a participar, gamificação. Portanto, não é difícil juntar as pessoas uma vez, 2 vezes,
levá-las a criar a onda de entusiasmo necessária para manter o empoderamento de todos, onde todos se abrem e querem fazer, é necessário efetivamente terem atenção com algumas medidas que no fundo são gamificação. E este slide é para mostrar fundamentalmente, portanto, que o processo se faz com muita reunião, apesar da tecnologia envolvida. Portanto, no My Neighborhood foram projetos nestas cidades, por exemplo, em Lisboa, só para vos dar uma ideia, foi no bairro da Moraria. O bairro da Moraria é aquele que desce do Castelo, portanto, de São Jorge, em Lisboa, e, portanto, tinha à volta de 14 mil pessoas e era um bairro de violência, prostituição, droga, do pior que havia em Lisboa. O último bairro com graves problemas ainda por cima vem um bairro da Idade Média, onde nas ruas, muitas das ruas não cabem carros, não é? Portanto, os prédios quase que se tocam. E começámos a trabalhar há 6 anos, portanto, eu dou este toque que é de natureza política, quando falei pela primeira vez com o prefeito de Lisboa e lhe apresentei o contexto da mudança, da transformação da cidade através da inovação e tecnologia. Ele não se sentiu, na altura, capaz de tomar imediatamente uma decisão, mas tomou a decisão de chamar a vereadora responsável, a Cris, lá de Lisboa, não é? Portanto, e ela aderiu, de facto, ao projeto, e aquilo que eu sumarizo em termos políticos é que o prefeito virou primeiro-ministro, não é? Portanto, e a secretária virou, a vereadora, aliás, virou ministra hoje, não é? Portanto, e de primeiro-ministro de Portugal eu acho que ele vai para algum lugar na Europa. Portanto, de facto, isto mostra que este tipo de programas, que normalmente é tomado como levando muito tempo a acontecer, ele pode produzir, se envolver as pessoas, se for um processo participativo, ele é visível muito rapidamente. Num ano os resultados estão à vista, não é? Portanto, muita reunião participativa, não é? Portanto, este é o primeiro-ministro, que na altura era o prefeito, o Dr. António Costa, e ao mesmo tempo desenvolvemos uma plataforma, e esta é uma mensagem importante a deixar aqui, que se chama FiWare. FiWare é Future Internet, Internet do futuro, baseada nesse princípio, que é esta plataforma aqui. É uma plataforma que foi a resposta da Europa aos Estados Unidos em termos de criar uma plataforma que conseguisse fazer um contraponto às grandes tecnológicas americanas. Estou a falar de Facebook, Google, etc. Ela foi desenvolvida ao longo de cerca de 6 anos, o FiWare. É uma plataforma que custou à volta de 3 bilhões, portanto, para desenvolver, e é totalmente aberta, totalmente gratuita, não precisa de licenças pagas, tem proteção by design, portanto a privacidade, etc, etc, é algo para olhar como plataforma integradora, quer dizer, eu não deito fora nada do que já se tem ou do que se quer ter. É uma excelente plataforma para olhar e ela foi tomada como standard em outubro do ano passado, portanto. Isto são algumas das vantagens de usar uma plataforma desta natureza, nomeadamente quem desenvolve, como já falei aqui com várias pessoas, que têm aplicativos que funcionam em Curitiba, passa a saber, não funciona só em Curitiba, funciona nestas 200 e tal cidades que já têm esta plataforma, portanto, a funcionar, não é? Portanto, tem também essa facilidade, ou essa vantagem. Alguns dos serviços que o My Neighborhood desenvolveu, e, portanto, aplicações que estão disponíveis, etc., portanto, numa filosofia de Commons, a economia partilhada, energias alternativas, mobilidade integrada, hortas urbanas, não é? A gestão das mesmas e como a gestão na perspectiva de as ligar ao consumidor. Portanto, porque é muito fácil criar um aplicativo que faça a nível local essa integração e muitos outros dos serviços que vocês conhecem bem. Ora, uma das coisas, um dos mitos que existe é que
desenvolver uma cidade inteligente e humana com os instrumentos tecnológicos é muito caro. E de facto é caro se eu quiser fazer tudo. Mas se eu não tiver dinheiro e quiser fazer só aplicativos, eu faço-os quase sem dinheiro, não é? E esse é um primeiro momento e vale a pena para motivar as pessoas e as levar a aderir. Se tiver algum dinheiro, portanto, implemento e integro a minha plataforma e faço uma política de dados abertos que é fundamental para que a cidade inteligente e humana funcione. E se tiver todo o dinheiro, então, implemento serviços verticais, que são esses que custam mais dinheiro. Isto é o diagrama que mostra o funcionamento. Um exemplo de cidade inteligente e humana, um case, que é o de Lisboa, portanto, aqui estão os dois aspectos fundamentais. Um foi requalificar Lisboa em termos urbanísticos, não é? Hoje não se faz quase construção nova em Lisboa, requalifica-se, faz-se retrofitting, e o outro é promover a inclusão, etc. Portanto, estas foram as grandes diretivas políticas. Daqui saíram a identificação, portanto, dos hubs, que realmente foi a procura em que é que Lisboa é forte, portanto, e é o que eu recomendo em qualquer cidade. Nós primeiro temos que olhar o que é que funciona bem na cidade, o que é necessário para agregar valor, e a partir daí, depois, o que não existe ainda, é melhor pensar lá mais à frente, não é? Estes são alguns dos 25 projetos estruturantes. Nós estivemos envolvidos nestes 10 aqui, a começar por My Neighborhood, portanto, Fab Labs, vários, eu disse hoje que temos 14, no meu slide ainda estão 7, porque de repente apareceram de facto mais 7, e que são fundamentais. Eles, no fundo, aquilo que estão a fazer é aquilo que há uns anos atrás também já existia, não é? Portanto, que eram, não os fazedores, não era makers também que se chamava, era o hobby, não é? Eu também tive o hobby eletrónico, aos 10 anos fiz o meu primeiro rádio, e aos 12 ganhava dinheiro a fazer rádios, não é? Portanto, o hobby, em particular o da eletrónica, era como se chamava. Isto é uma maneira mais organizada de levar, e fundamental, para levar a tecnologia, sensibilizar e aprender. Isto é o capital humano de Lisboa. Vejam, aqui nos estudantes estão muitos que são brasileiros, não é? Portanto, e o Web Summit, eu dou só aqui um toque. Portanto, quando eu fiz parte da equipe que levou o Web Summit para Lisboa há 4 anos, e agora este ano lá estive mais uma vez, e uma das razões para lá estar foi a tentar perceber como é que poderia criar um link no Brasil do Web Summit, que eu acho que é muito importante que aconteça no Brasil também. E as perspectivas não são más, portanto, é o que deixo aqui. Isto é um retrato muito sumário de Lisboa, não é? Portanto, 300 startups em média, 15 incubadoras, 2 parques tecnológicos, living labs temáticos, e onde eu já tenho empresas como a Farfetch, que vale 5 bilhões de dólares, não é? Portanto, o valor de mercado em 4 anos e pouco, não é? Ou como a OutSystems, não é? Portanto, e acima de tudo, eu não tenho necessidade de sair de Lisboa para financiar a minha startup, ou para financiar o crescimento dela já depois de passar a fase. Eu tenho o financiamento disponível, mesmo empresas como a Sequoia, etc., que dos maiores venture capital do mundo, elas estão em Lisboa. Mas fica aqui também uma ressalva: estão em Lisboa à procura de talento. Portanto, nós temos que gerir muito bem o processo de utilizar esses recursos e não deixar fugir o nosso talento, porque senão não fica nada dessa riqueza no país, não é? Natal, portanto, que é onde eu estou agora, portanto, a criação, eu fui a Natal, que não conhecia, em setembro de 2015, primeiro foi uma semana mais prolongada que esta de Curitiba, foi conhecer e criar a onda de entusiasmo, portanto, que imediatamente se gerou, e hoje tem à volta de 30 projetos na área de TICs, em diferentes áreas a decorrer, não é?
negociou-se com a Comissão Europeia um acordo, não é? E temos ali sentados à mesma mesa o governador e o prefeito, que não acontecia muitas vezes, não é? Portanto, e aqui a Comissão Europeia também. Lei, instrumentos fundamentais, a Lei Municipal de Inovação, o Plano Municipal de Ciência e Tecnologia, no contexto da região metropolitana até, o Fundo Municipal de Apoio à Inovação, termos de cooperação, política de dados abertos, e muito importante, e um dos instrumentos fundamentais foi o COMCIT, portanto foi um Conselho de Ciência e Tecnologia que tem realmente funcionado extraordinariamente bem e apoiado, portanto, o município em todas as suas medidas, incluindo aquilo que estamos a falar aqui, que é do Parque Tecnológico. Nós temos um Parque Tecnológico que foi inaugurado há um ano. E num ano ele tem 31 empresas no parque. Portanto, não é um parque tradicional, é um parque urbano, portanto, um parque tecnológico urbano, ligado, obviamente, à universidade e ao instituto. Nós temos lá em Natal algo muito interessante, que é um instituto da universidade, que é o Instituto Metrópole Digital, é focado na cidade e dá formação desde técnica, graduação até doutoramento, não é? Portanto, normalmente está a formar 3.000 alunos por ano. Portanto, que está aqui representado. Há algumas das aplicações muito importantes, por exemplo, a da segurança, que tem estado a funcionar muito bem, e a chave do sucesso foi ser desenvolvida pela universidade, mas desde o dia zero, com as forças de segurança, sentando à mesma mesa, por exemplo, Polícia Militar e Polícia Civil, portanto, dizendo quais são as suas necessidades. E não é muito fácil, fora deste contexto, isso acontecer, não é? Vocês falavam no Fala Curitiba, nós temos lá o Fala Natal, não é? Portanto, o grande problema aqui não foi o aplicativo, não é? Foi reorganizar os serviços de maneira a que eles deem as respostas atempadas, porque isso é que é fundamental. No primeiro dia que se comunica, ter uma resposta e dizer quando é que se prevê que problemas, e manter esse diálogo, porque senão é pior, e isso obriga a uma reorganização no back-office. Portanto, é uma boa oportunidade para reformular alguns serviços que não estejam funcionando bem. Eu vou terminar ficando com uma série de slides para o fim, porque desenvolveu-se, portanto, Natal é a principal fonte no Brasil de conhecimento na área daquela plataforma que eu falei. Nós temos à volta de 50 pessoas, pesquisadores, alunos de doutorado, etc., a trabalhar na plataforma. E um dos sistemas que se desenvolveu foi a gestão municipal em termos de camadas, não é? Portanto, há uma camada que é da educação, há outra que é dos impostos, há outra que é a gestão de território, e obviamente é fácil de entender como é que os dados funcionam de forma muito mais facilitada num sistema desta natureza. Alguns das ligações internacionais de Natal, que foi a primeira cidade e única brasileira a fazer parte do grupo fundador, portanto, das Cities as a Platform. Isto foi em Incheon, na China. Hoje já há várias cidades, acho que 7 ou 8 que pertencem, mas Natal pertenceu ao núcleo fundador. Falávamos há pouco dos ODS. Nós recebemos há um mês e pouco, na Universidade de Colômbia, na Conferência das Nações Unidas, o prémio do melhor projeto dos ODS, portanto, e do melhor artigo por lá apresentado, e começámos a falar, e apresentámos, aliás, no MIT, mais ou menos na mesma altura, nesta conferência, portanto, Universal Village, o conceito de neighborhood, e começámos a olhar para a cidade não apenas como cidade inteligente, mas cidade cognitiva. E isso vai ter implicações profundas, não é? Nada que iniba a outra. Eu primeiro preciso ter a cidade inteligente, com comunicação, portanto, com tratamento, analytics, etc. O que é que a ética me vai permitir, por exemplo, ou a política vai encorajar,
são assuntos do dia de hoje, que a Prefeitura tem que estar ciente para dar orientações para onde quer ir. A rede de cidades inteligentes, portanto, e humanas, são cerca de 200 cidades, só para ver a dimensão a nível mundial, boas ligações, Banco Mundial, a FAO, a OCDE, a China, portanto, os BRICS, nós estamos a criar o Instituto BRICS para as cidades inteligentes e humanas. E aqui começaria a cidade cognitiva. Muito obrigado, amanhã continuaremos.